O atendimento de urgência em qualquer paciente grave, especialmente no politraumatizado e no paciente pediátrico, tem como tônico o trabalho em equipe, com avaliação e manejo simultâneos. Uma vez identificada uma lesão ameaçadora, essa deve ser imediatamente tratada para que possa prosseguir para a próxima avaliação prioritária. A lógica dessa avaliação é interromper mecanismos de morte em estabelecimento, devendo, portanto, ser mais direcionada. Queria chamar a atenção para uma pesquisa desenvolvida pelo Dr. Fábio Botelho, que teve como foco intervenções de melhoria na assistência ao paciente politraumatizado pediátrico. Desenvolvemos um crachá disponibilizado para todos os assistentes da cirurgia e pediatria com informações específicas sobre o atendimento pediátrico. Além disso, o cartaz demonstrado no slide está exposto em nossa sala de reanimação do paciente politraumatizado e na sala de emergência da nossa sala de decisão clínica, como uma forma de relembrar a importância do atendimento sequencial e sistematizado. Um paciente vítima de um politraumatismo que chega com sinais de alarme, um PTS baixo, alteração da aparência e respiração no cor, deve ser imediatamente monitorizado, receber oferta de oxigênio e acesso. A monitorização deve ser multiparamétrica, com frequência cardíaca, respiratória, saturimetria, pressão não invasiva e, se necessário, ETCO2. A oferta de oxigênio deve ser inicialmente realizada com fluxo alto, preferencialmente com máscaras com reservatório e válvulas não reinalantes. A redução de uma oferta desnecessária de FO2 deve ser uma preocupação após uma melhor avaliação do paciente, mas não é nosso foco no atendimento inicial. Acesso venoso é essencial. O acesso venoso periférico é a rota preferível. Porém, após 2 tentativas de acesso falhas, você já está autorizado a considerar a via intraóssea ou a inserção de um acesso femoral. O uso de técnicas guiadas por ultrassom para punção tanto de acessos periféricos ou centrais deve ser estimulado, uma vez que aumenta a taxa de sucesso e reduz a taxa de complicações associadas aos procedimentos. Ao contrário do PAUS, onde a avaliação primária se inicia pela via aérea, no trauma iniciamos com a letra X, pensando em sangramentos e lesões ameaçadoras à vida que podem gerar exsanguinação. Assim, uma vez identificadas lesões ameaçadoras à vida, o controle do sangramento por meio de compressão ou compressas ou abordagens cirúrgicas específicas deve ser realizado. Sequenciando os cuidados, avaliamos a via aérea com foco em estabelecer uma via aérea pérvia para prover oxigenação. Incapacidade de prover uma via aérea patente com consequente falta de oxigenação e ventilação é a causa mais comum de parada cardíaca em criança. Quanto menor a criança, maior a desproporção entre o tamanho do crânio e a face. Observe nas imagens à direita como o rosto é proporcionalmente menor quando comparado ao crânio. O occipito proeminente, observado em pré-escolares e lactentes, também gera uma flexão passiva, gerando uma obstrução da via aérea quando colocada na superfície plana. Mesmo em pacientes maiores, a posição reta sobre a maca não é adequada para uma via aérea pérvia. Ao falarmos de uma via aérea pérvia, devemos nos atentar para um posicionamento adequado, utilizando marcadores anatômicos que facilitam a abertura da via. O posicionamento deve garantir uma posição olfativa. O tragus deve estar alinhado junto com o externo de forma paralela à maca. A glabela, destacada pela linha em vermelho, deve estar alinhada de forma paralela ao plano do tragus e externo e à maca. Assim, com uma leve extensão do pescoço, garantiremos uma abertura adequada da via aérea. Observe o comparativo dessas 2 imagens após correção do posicionamento com a posição olfativa e extensão adequados. Além da importância do correto posicionamento, vale lembrar das diferenças anatômicas observadas nas crianças. Tecidos moles, como língua e tonsilas, são proporcionalmente maiores. A laringe é mais afunilada, que permite o acúmulo posterior de secreção retrofaríngea. A laringe e cordas vocais estão mais cefálicas e anteriorizadas. Quando não contraindicado, é importante garantir uma posição para ventilação adequada, com manobras como o jaw thrust e o chin lift.
Discutiremos a realização dessas manobras em situações de indicação de estabilização cervical posteriormente. A manobra de elevação da mandíbula, o jaw thrust, deve gerar uma protusão da arcada dentária inferior frente à superior. É importante atentar para a posição da nossa mão, para que não pressionemos estruturas moles, como, por exemplo, a base da língua, o que poderia gerar mais queda e obstrução da via aérea. Nesse vídeo, podemos observar o efeito do jaw thrust na abertura da via aérea. Uma manobra simples, porém com impacto importantíssimo na abertura da via aérea e na possibilidade de uma ventilação eficaz. Quando a estabilização cervical é indicada, os movimentos de abertura da via aérea devem ser realizados de forma mais cuidadosa. A estabilização cervical tem como principal objetivo prevenir lesões, visto que alguns movimentos do pescoço podem converter uma lesão ligamentar ou óssea em uma lesão permanente e incapacitante. Situações em que a admissão é observada um Glasgow menor do que 15, dor ou limitação de movimento ativo ou passivo, região cervical dolorosa à palpação, lesão importante em tórax, pelve, ou quando o mecanismo de acidente é de alto risco, como por exemplo, acidente automobilístico com velocidade maior do que 90 km por hora, ejeção ou morte em cena, e uma predisposição anatômica como pacientes com trissomia do 21, que têm maior chance de deslocamento atlanto-occipital. A estabilização cervical é realizada a 4 mãos. Um dos examinadores se manterá durante todo o período apoiando e estabilizando a cervical com 2 mãos e um segundo examinador realizará manobras gentis, sem movimentos de extensões grosseiras para o posicionamento da via aérea ou para a intubação. É importante lembrar das indicações de cânulas orofaríngeas. Ela só será indicada em pacientes inconscientes, uma vez que podem desencadear risco de vômitos. A técnica de inserção com rotação não é indicada por risco de lesão de tecidos moles, levando em consideração que a proporção da língua na orofaringe infantil é maior do que no adulto. Você deve inserir a cânula direcionada para a orofaringe, avançando gentilmente. O uso do abaixador de língua pode ser útil para rebater a língua para baixo. Uma vez realizada a intubação e confirmação da posição do tubo orotraqueal, atenção para o posicionamento devido ao alto risco de deslocamento, levando em consideração as especificidades anatômicas previamente descritas. A reavaliação periódica e o uso do mnemônico DOPE, Don't be a dope, que tem uma tradução literal de não seja um tapado, são de grande ajuda para orientar uma intervenção rápida e efetiva em condições de queda abrupta de oxigenação em um paciente intubado. DOPE se refere à avaliação do deslocamento, obstrução, pneumotórax e equipamento como fatores que podem comprometer a ventilação adequada de um paciente intubado. Lembrando que equipamento não fala apenas a respeito do ventilador, mas como também das bolsas autoinfláveis ou dependentes de fluxo, das máscaras faciais, dos fluxômetros e circuitos de oxigênio e ar comprimido, de qualquer dispositivo envolvido na ventilação do paciente. Ainda falando em garantir uma via aérea efetiva no atendimento de urgência, a máscara laríngea é uma opção muito importante, principalmente em pacientes em que haja dificuldade de ventilação ou intubação. A técnica de inserção é simples e salvatória. A indicação do tamanho da máscara laríngea pode ser observada no próprio produto, que indicará a faixa de peso específica para aquele tamanho de dispositivo, mas também pode-se utilizar a medição da máscara em comparação à orelha do paciente em situações de que o peso predito não é confiável. A avaliação do B tem como objetivo principal reconhecer a troca gasosa debilitada, tanto com relação à oxigenação quanto à depuração do CO2, secundárias a problemas mecânicos como hemotórax, pneumotórax, lesões por contusão, aspiração ou pneumotórax aberto.
Lembramos aqui da importância do curativo de 3 pontas, que se torna um dispositivo valvulado para casos de pneumotórax aberto. Assim, durante a inspiração, que gera quando espontânea uma pressão positiva intratorácica, o curativo fechará a lesão. Já durante a expiração espontânea, devido à pressão positiva intratorácica, haverá uma abertura do curativo, possibilitando o escape de ar. Atenção para o diagnóstico diferencial entre hemo e pneumotórax. É possível que esse diagnóstico seja realizado à beira do leito, principalmente com o uso do ultrassom e em uma avaliação de segundos. De forma clínica, como demonstra essa tabela, podemos utilizar os sinais clínicos como sons respiratórios, percussão, posição traqueal, distensão de vasos do pescoço e movimento torácico. Porém, em um ambiente tão crítico como o atendimento de um politraumatizado, essa avaliação pode se tornar difícil. Uma vez realizado o diagnóstico, o tratamento, tanto para o pneumotórax quanto para o hemotórax, será realizado com a inserção de um dreno torácico no 5º espaço intercostal anterior à linha média axilar. É importante lembrar que, em casos de pneumotórax hipertensivo, a descompressão com a agulha é a primeira conduta e deve ser realizada acima da 3ª costela, no 2º espaço intercostal, linha clavicular média, com uma agulha de 14 a 18 gauchos. Existe discordância na literatura quanto ao uso de agulhas mais longas ou mais curtas, com algumas evidências apontando para o uso de agulhas mais longas para melhorar a efetividade da drenagem e outras apontando para o aumento do risco de eventos adversos associados ao uso de agulhas longas que poderiam causar outro foco de pneumotórax. Alguns estudos também questionam a efetividade da descompressão realizada no 2º espaço intercostal, na linha hemiclavicular, em comparação à descompressão realizada no ponto habitual de drenagem torácica, 5º espaço, linha axilar média, como demonstrado na imagem. A taxa de falha da descompressão parece ser pior no 2º espaço, principalmente com agulhas menores. Ainda não temos uma definição bem substanciada das evidências, mas o take-home message seria que, com a falha da descompressão, com o uso de uma agulha de tamanho de até 4 cm de 2º espaço na linha hemiclavicular, você teria que pensar no uso de uma agulha maior no mesmo sítio, que aumentaria a sua chance de acerto e a sua chance de causar um novo pneumotórax ou tentar uma descompressão no 5º espaço intercostal, linha axilar média. É importante lembrar que nosso foco é ventilar adequadamente o paciente, nem para menos e nem para mais. Uma ventilação agressiva com alta frequência e ou altas pressões podem gerar ou piorar as lesões pulmonares do paciente em atendimento. É importante utilizar materiais adequados à faixa etária pediátrica, lembrando que as bolsas pediátricas são indicadas para menores do que 30 kg e o uso de dispositivos de adultos aumenta o risco de lesão. Na impossibilidade do uso de bolsas pediátricas, o uso de bolsas de adulto deve ser realizado de forma consciente e gentil, observando a pressão e a frequência realizadas, bem como os movimentos torácicos, pois estamos lidando com o risco aumentado de lesões iatrogênicas. Embora dispositivos de ventilação pediátricos tenham limitantes de pressão, como a válvula de Popov, muitas vezes elas não funcionam adequadamente em compressões vigorosas da bolsa. Além disso, é necessário conhecimento dos dispositivos que temos para acompanhar melhor a ventilação realizada por bolsa manual, como, por exemplo, os manômetros acoplados à bolsa, que nos permitem acompanhar a pressão realizada, e as válvulas de PEP, que podem ser utilizadas reduzindo a chance de traumas associados ao colapso das vias aéreas, que ocorre em uma ventilação sem garantia da pressão expiratória final e favorece as lesões pulmonares. Uma preocupação importante que temos de ter em relação à ventilação adequada do paciente politraumatizado é a ventilação ineficaz, gerando acidose respiratória, que pode intensificar a piora clínica do paciente politraumatizado. A principal causa de acidose em pacientes pediátricos politraumatizados na sala de reanimação
é respiratória e, de fato, deve ser prontamente tratada. A evolução clínica do paciente com desequilíbrio de oferta e demanda de oxigênio é acidose metabólica secundária ao choque e também deve ser prontamente combatida. Mas pensando no primeiro atendimento, as causas respiratórias ainda são os principais fatores associados à acidose. O bicarbonato, oferecido de forma venosa em pacientes, se dissocia em gás carbônico e água, como este experimento nos ajuda a lembrar. Aqui, um fósforo é levado próximo a um copo com bicarbonato e água e seu fogo se apaga. Esse excesso de CO2 produzido normalmente seria depurado e liberado pela ventilação efetiva em um paciente normal. Porém, em um paciente com lesão pulmonar, a capacidade de difusão do CO2 pode estar prejudicada, gerando, consequentemente, um aumento do PCO2 e uma piora da acidose no paciente. Vale lembrar que o bicarbonato tem indicações extremamente específicas no tratamento de acidoses metabólicas e não deve ser utilizado em casos de acidose respiratória, acidose metabólica de Janssen-Gap aumentado, como por exemplo acidoses secundárias a baixa perfusão por aumento de lactato. Progredindo nossa avaliação para o C, o trauma pediátrico pode resultar numa perda significativa de sangue. Os mecanismos fisiológicos conseguem manter o débito cardíaco e a pressão por perdas de até 30%. E a hipotensão é um sinal tardio e representa um estado de choque não compensado e de pior prognóstico. Algumas regras nos permitem calcular os percentis 5 e 50 DPA sistólica dos pacientes pediátricos. Em geral, perdas sanguíneas acima de 25% apresentam evidências claras de hemorragia. Uma boa dica para estimar o volume de hemorragia é a frase "blood on the floor plus 4 more". Além disso, vale lembrar que os principais focos de sangramento do paciente de trauma são tórax, abdômen, pelve, extremidades e sangramento externo. Na população pediátrica, devemos considerar principalmente em lactentes o sangramento intracraniano como um espaço de sangramento significativo. Como a hipotensão é um achado tardio, temos que focar nosso exame aos sinais precoces de choque, como taquicardia, redução da perfusão tecidual, alteração do nível de consciência, sonolência ou agitação, redução da pressão de pulso menor do que 20, lembrando que pressão de pulso é o resultado da subtração da PA sistólica e a PA diastólica, moteamento, extremidades frias quando comparadas ao torso. Lembrando da importância do diagnóstico diferencial, como dor, medo, estresse psicológico, hipotermia ambiental, que podem justificar muitas dessas alterações relatadas. Daí a diferença entre uma equipe treinada para as especificidades do atendimento pediátrico, onde o manejo do estresse da criança e da hipotermia podem fazer total diferença entre o diagnóstico precoce e adequado de choque e uma interpretação errônea de achado. Uma vez identificado o choque, a reanimação inicial deve ser realizada com solução cristalóide, preferencialmente aquecida. Embora as soluções balanceadas estejam ganhando cada vez mais espaço na abordagem ao choque geral, esse benefício ainda não foi demonstrado no trauma. A salina apresenta, inclusive, alguns benefícios frente às soluções balanceadas no tratamento de TCS, por exemplo, devendo ser ainda mantidas como primeira escolha no trauma. Os volumes sequenciais, se necessários, devem ser preferencialmente realizados com concentrados de hemácias. Após volume por cristalóide na primeira alíquota e concentrado de hemácias na segunda alíquota, os pacientes são classificados em respondedores, respondedores transitórios e não respondedores. É importante considerar a possibilidade de deflagrar um protocolo de transfusão maciça para os respondedores transitórios e os não respondedores. Antes de falar sobre protocolos de transfusão maciça, é importante atentar para os nossos alvos com a reanimação volêmica. Recuperar pulso periférico. Manter a vasoconstrição e a formação do trombo. Em adultos, a hipotensão permissiva é estabelecida. Na população pediátrica, levando em consideração que a hipotensão é um evento mais tardio e de pior prognóstico,
a hipotensão permissiva não é um alvo no manejo do trauma pediátrico. O alvo é preservar o volume sanguíneo até a cirurgia ou controle definitivo. O protocolo de transfusão maciça é uma tentativa de prevenir a tríade da morte: hipotermia, acidose e coagulopatia induzidas pelo trauma. A estratégia melhorou os desfechos no atendimento de adultos, mas ainda carece de evidências mais robustas na pediatria. Uma revisão sistemática, publicada em 2018 por Mal, não conseguiu realizar uma meta-análise por heterogeneidade das intervenções, principalmente na definição de proporção entre os componentes. Em adulto, a proporção usual é de 2:1:1, sendo 2 porções de concentrado de hemácias, uma de plasma fresco congelado e uma de plaqueta. O estudo ATOMAC, realizado por Noland também em 2018, observou benefícios da proporção 1:1 de concentrado de hemácias e plasma fresco congelado, com menor mortalidade comparado a 2:1. Temos poucos estudos sobre o tema, mas parece haver um benefício baseado em uma evidência de qualidade fraca para o uso da proporção 1:1:1, com chance de mudança na recomendação com publicação de novos estudos. Ainda na avaliação do C, devemos nos lembrar da possibilidade do tamponamento cardíaco, que demanda um diagnóstico e intervenção rápidos. Novamente, chamo a atenção para a importância do ultrassom à beira do leito para um pronto diagnóstico do quadro. A diurese entra na avaliação da circulação e é importante no paciente politraumatizado grave. A sondagem é a forma de escolha para o acompanhamento do débito urinário. É importante relembrar, entretanto, algumas contraindicações para a passagem de sondas no orifício ureteral: equimoses perineais, hematúria, sangramento do meato uretral, trauma abdominal aberto e lesões de pelve podem ser indicativos de lesões uretrais, contraindicando inicialmente a sondagem. A avaliação da perviedade do meato uretral antes da sondagem é necessária para não agravarmos ainda mais uma possível lesão. É essencial a avaliação das glicemias no paciente pediátrico, e a mesma deve ser feita independente do grau de agitação do paciente ou sonolência, pois tem um impacto importante no diagnóstico e prognóstico. Um TCE associado a uma hipoglicemia certamente tem um prognóstico pior do que um TCE na euglicemia, e, por ser um diagnóstico simples com tratamento simples, não deve ser esquecido. Na faixa etária pediátrica, a escala AVDI é bastante utilizada, com estudos evidenciando uma correlação entre crianças que respondem apenas a estímulos verbais com uma escala de Glasgow menor do que 13. Já em até 2018, a escala de Glasgow pontuava a resposta ocular, verbal e motora. Uma revisão publicada no JNS por Breman demonstrou que a associação de avaliação ocular através da simetricidade e fotorreatividade e movimentação ocular junto a Glasgow melhora a predição de morbimortalidade em adultos com possibilidades de inferência sobre a função cerebral e prognóstico do paciente. Assim, foi sugerido a associação desse novo item com a escala de coma de Glasgow com a criação da ECG-SP. A pontuação da nova escala segue o mesmo padrão na avaliação de resposta ocular, verbal e motora. Na avaliação ocular, a ausência de resposta à fotorreatividade de forma bilateral faz com que perdamos 2 pontos. Se a ausência da resposta for unilateral, perdemos 1 ponto. E se a resposta for usual, não perdemos ou ganhamos ponto algum. Assim, a escala variaria de 1 a 15 pontos. Lembrando que a escala de coma de Glasgow deve ser adaptada à faixa etária pediátrica, principalmente na avaliação verbal e motora, lembrando das fases de desenvolvimento neuropsicomotores infantis. Assim, ter conhecimento do que é o desenvolvimento normal de uma criança por faixa etária, o que é o esperado como resposta usual ao estresse frente ao desenvolvimento neuropsicomotor daquela faixa etária, é essencial para uma correta avaliação. Passando para a exposição, devemos nos treinar para reconhecer padrões de lesões que nos permitem inferir sobre o mecanismo de trauma e lesões possivelmente associadas. Padrões de tatuagens traumáticas do cinto de 3 pontas no pescoço,
cujo mecanismo do trauma pode estar associado a lesões vasculares dessa área. Tatuagens traumáticas relacionadas ao cinto de duas pontas, podendo estar associadas a lesões de medula baixa, lesões intestinais e de parede muscular. Lesões de guidão, que podem sugerir lesões contusas de vísceras sólidas. Lesões que necessitem abordagens de urgência, tanto para controle de sangramento quanto para manejo de dor. Infelizmente, é necessário estarmos atentos para os padrões associados a lesões não acidentais ou violência. Em menores de 1 ano, esta é ainda a principal causa de morte associada ao trauma e, em muitos países, é a principal causa de morte em geral. Vale observar a figura retirada de uma revisão sistemática sobre padrões de lesões associadas ao abuso, publicada em 2013 por Maguire. Aqui, podemos observar padrões de lesões sugestivas de causa acidental, em verde, e padrões sugestivos de causa não acidental, em vermelho. Ainda na exposição, a avaliação da pelve, levando em consideração que pode ser um sítio de sangramento oculto importante, é extremamente essencial. A pelve é um local importante de sangramento oculto. Em casos de lesões sugestivas, como hematoma escrotal ou sinal de lesão de uretra, devemos evitar o manuseio da pelve por risco de desalinhamento, perda de tamponamento e piora do sangramento. A palpação, quando indicada, deve ser feita de forma gentil e a imobilização é essencial. A maior parte das lesões da pelve são secundárias a traumas com mecanismos de força laterais. Assim, devemos começar a avaliação da pelve com movimentos antero-posteriores da espinha ilíaca superior. A avaliação pela palpação lateral da pelve buscando lesões em livro aberto ou fechado tem maior chance de desalojar um trombo, perder tamponamento e gerar mais sangramento, uma vez que a maioria dos mecanismos de trauma serão por forças laterais. Uma vez exposta e avaliada a criança, devemos lembrar da importância do controle térmico e do combate da hipotermia. Assim, devemos utilizar mantas, cobertas aquecidas, infusão de soluções aquecidas, lembrando do trígono da morte. Existe muita discussão sobre o benefício e a acurácia do exame de toque retal na determinação de lesões. O uso em trauma abdominal contuso ou penetrante, com a avaliação do tônus e integridade da mucosa, como avaliação cuidadosa dos outros sinais sugestivos de fratura de pelve, pode ser útil. É importante, entretanto, ter em mente que a ausência de alterações não necessariamente exclui lesões. Com isso, temos que nos atentar para que um exame normal não nos dê a falsa impressão de ausência de lesão. Ainda na avaliação primária, é importante aprofundar um pouco no FAST. É importante reforçar que o exame padrão ouro para diagnóstico de lesões intraabdominais na pediatria é a tomografia de abdômen, mas isso não quer dizer que a TC seja indicada para qualquer paciente. Embora estabelecido em adultos, a sensibilidade e a especificidade do FAST na pediatria carece de dados mais robustos. Uma meta-análise publicada em 2007 por TEG encontrou uma variabilidade grande de sensibilidade na investigação de fluidos intraperitoneais. Observando a tabela 3, que demonstra dados de sensibilidade comparando o FAST para diagnóstico de hemoperitônio, temos 80% de sensibilidade no compilado geral. Quando realizada uma análise de sensibilidade para estudos de maior qualidade, observamos uma queda de sensibilidade para hemoperitônio para 66%. Um conceito essencial é que a ausência de hemoperitônio não descarta lesão intraabdominal. Quando avaliamos o FAST para qualquer tipo de lesão intraabdominal, a sensibilidade do exame cai para 50%, considerando os estudos de melhor qualidade. Ao contrário dos adultos, onde a grande maioria das lesões abdominais tem líquido livre, na pediatria a proporção de lesões sem líquido livre é maior. Em adultos, apenas 22% das lesões abdominais não estão associadas a líquido livre intraabdominal, e na pediatria esse número pode chegar a 37%. Assim, o que devemos levar de informação com relação ao uso do FAST no diagnóstico de lesões intraabdominais é que um estudo negativo indica a ausência de líquido livre e não necessariamente a ausência de lesão intraabdominal.
Alguns estudos foram realizados com tentativas de melhoria da acurácia da associação do FAST a dados de exame físico, a utilização do FAST sequenciado ou a realização de um ultrassom abdominal realizado por radiologista, tentando apontar melhor a utilização do exame na realidade pediátrica, com aparente superioridade do exame ultrassonográfico geral realizado por ultrassonografista. O ácido tranexâmico é um braço do tratamento do paciente politraumatizado grave. Essa relevância foi apontada inicialmente de forma mais contumaz pelo estudo CRASH-2, publicado em 2010, que evidenciou uma redução significativa de morte por qualquer causa e, principalmente, morte por sangramento, com uma redução do risco relativo de 15% e uma redução absoluta de risco de 0,8 a cada 100. O que geraria um impacto importante, levando em consideração a alta taxa de eventos, ainda mais levando em consideração o benefício para um desfecho crítico, como a morte, a partir de uma intervenção simples e barata, sem efeitos colaterais importantes no que tange a possibilidade de eventos tromboembólicos, por exemplo. O PED-TRACS, publicado em 2014, é um estudo de maior relevância até o momento na avaliação do impacto do ácido tranexâmico na população pediátrica. Avaliou 766 crianças com trauma em combate. Foi um estudo realizado durante a guerra no Afeganistão, comparando de forma não sistemática as que receberam e as que não receberam ácido tranexâmico. A maioria das crianças tinham traumas abdominais e de extremidades. 9% receberam ácido tranexâmico. Eram pacientes com score de gravidade pior. Observou-se um odds rate pós-análise multivariada de 0,3 para redução de mortalidade por todas as causas, com aparente melhora da morbidade. Com relação à dose a ser utilizada, existe bastante inconsistência na literatura. Aparentemente, a dose mais estudada é de 15 mg quilo, sendo observada uma variância de 10 a 20 mg quilo, chegando até 1 grama de dose máxima a ser infundida de 10 a 15 minutos, com administração até 3 horas após o acidente. Foi cadastrada na Próspero em 2020 e publicada agora, em maio de 2022, uma revisão sistemática avaliando o uso do ácido tranexâmico na população pediátrica. Apesar de ainda não ter sido liberada para acesso pela CAPES ou outras plataformas de livre acesso, a descrição dos resultados e conclusão segue a conclusão do estudo anterior. O efeito do ácido tranexâmico em crianças com trauma ainda não é claro. Hoje em dia, não podemos falar da abordagem do paciente grave sem falar do ultrassom à beira do leito. O POCS é uma ferramenta de uso simples, à beira-leito, que permite avaliação, diagnóstico e até mesmo manejo guiado de algumas intervenções. É possível, em poucos segundos, diagnosticar um pneumotórax, uma contusão pulmonar, um hemotórax, observar líquidos livres em cavidades abdominais, diagnosticar tamponamento e avaliar o status olêmico dos pacientes para terapias guiadas. A meta da avaliação sequencial do paciente vítima de trauma é a estabilização clínica e a interrupção de mecanismos de morte em estabelecimento. A avaliação do X-ABCDE deve ser realizada e sempre que uma alteração é diagnosticada, ela recebe uma intervenção que deverá ser reavaliada para o sequenciamento dos cuidados. Além disso, a qualquer piora, a avaliação primária sequencial deve ser reiniciada. Apesar de a apresentação ter demonstrado essa sequência de avaliação de forma formal, a avaliação primária é dinâmica e realizada de forma contínua em equipes treinadas, que já estejam organizadas com relação às tarefas e responsabilidades de cada um na assistência ao paciente grave. Uma vez terminada a avaliação primária, sequenciamos os cuidados do paciente realizando a avaliação secundária, que consiste no mnemônico AMPLI e na avaliação clínica pormenorizada da cabeça aos pés. A avaliação terciária conta com a coleta de exames laboratoriais e de imagem e com definição das sequências de intervenções e encaminhamentos para transferência de cuidados do paciente, para sala de observação, bloco cirúrgico ou CTI. É importante ter em mente que essa primeira avaliação do paciente politraumatizado é uma corrida contra o tempo.
E, normalmente, essa sequência de avaliações dura aproximadamente 20 minutos, da admissão do paciente até o encaminhamento final do mesmo. Ter acesso a linhas do tempo ou memorativos para atendimento a politrauma pediátrico podem ajudar nas especificidades do atendimento, melhorando a qualidade da assistência, principalmente com profissionais ou serviços que não estejam habituados a esse perfil de paciente. Pensando na assistência inicial ao paciente politraumatizado grave, temos ainda que falar sobre a reanimação nesse perfil. Alguns estudos demonstram que uma PCR em ambiente extra-hospitalar com retorno à circulação espontânea antes da chegada ao hospital está associada a 50% de sobrevivência sem complicações neurológicas. Já a admissão em PCR tem um prognóstico pior de forma progressiva. Crianças que receberam PCR por mais de 15 minutos antes da chegada em um serviço de emergência ou que são admitidos com pupilas fixas não sobrevivem de forma uniforme. Nesse contexto, a continuidade de RCPs por longa duração ou esforços de ressuscitações prolongadas não demonstrariam benefício. Para terminar, não tem como falar sobre o atendimento ao paciente politraumatizado sem falar de equipe. O envolvimento de uma equipe treinada e capacitada é essencial. A formação da equipe não se dá apenas pela junção de pessoas de forma aleatória, e sim a partir de treinamento, simulações rotineiras, principalmente quando avaliamos as especificidades do atendimento pediátrico. Além disso, o atendimento ao paciente politraumatizado pediátrico gera um nível maior de estresse na equipe, sendo importante o acompanhamento desse impacto nos trabalhadores envolvidos. A simulação é essencial para criar um ambiente seguro, com equipe capacitada e integrada para realizar a assistência da melhor forma possível. Tão importante como o treinamento é o momento do pré-briefing e debriefing de todos os atendimentos pediátricos. Neste QR Code, você tem acesso a um formulário rápido, menos de 3 minutos para o preenchimento, para o feedback da aula. Se possível, preencham para que continuemos a organizar mais aulas adequadas às expectativas e às demandas do grupo. Neste outro QR Code, vocês podem ter acesso à aula e aos materiais referências que utilizei para a apresentação. Gostaria de agradecer a todos, em especial à equipe do João 23, técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, médicos, cirurgiões, ortopedistas, neurocirurgiões e, em especial, à equipe de pediatria por todas as oportunidades de ensinamento e às crianças e seus familiares que pude acompanhar.